Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal da HK. Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, que isso ajuda muito no meu crescimento. Falar um pouco sobre o jogo de ontem, Inter e Bahia, Bahia e Inter lá na Fonte Nova, jogaço de bola. O time do Inter, é, né, foi um pouco amassado pelo Bahia, principalmente nas fases finais ali do jogo, antes de tomar o gol também. Mas o time do Inter saiu com um resultado melhor, né? Pro Bahia, o resultado foi, na minha opinião, terrível, pois jogou muito bem e conseguiu empatar em casa, com um gol de rebatida do goleiro nos pés do Ener Valencia. Primeiro eu vou falar aqui um pouco do Bahia, né? O time do Bahia que volta, né, à Libertadores depois de mais de 30 anos. Inclusive o último jogo, se não me engano, do Bahia foi contra o Inter, né? Foi eliminado pelo Inter na Libertadores, se não me engano, de 89. Agora eu tenho que lembrar, né? Agora eu não lembro. E o time do Inter volta à Libertadores depois, né, da eliminação para o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023, né? Aquela eliminação triste dentro do nosso Beira-Rio, né, com gol do John Kennedy, que até hoje a gente não consegue acreditar porque o Inter estava jogando melhor, aqueles gols do Ener Valencia perdidos e tudo mais. Mas é passado, né? Agora tem que pensar no presente. E ontem o time do Inter até teve um início de jogo bom, perdeu algumas chances de gol assim inacreditáveis. E depois o Bahia começou a jogar, né? Começou a amassar, tava jogando dentro de casa, precisava do resultado. Não deixou mais o Inter jogar tanto assim. O time do Inter começou a fazer uma linha de 5 também, o Fernando deu uma recuada. E aí o time do Bahia começou a pressionar bastante também, né? Obviamente, tava dentro de casa, precisava ganhar o jogo. E no final das contas, o Bahia conseguiu fazer o gol, né, com o Jean Lucas, né, 1-0. Uma jogada ali que, na minha opinião, foi falha do Rogel e do Ronaldo, né? E depois o Inter conseguiu empatar ainda com Ener Valencia, né, numa rebatida de bola do goleiro. Acho que o goleiro, obviamente, poderia ter espalmado pro lado. Tem gente que diz que o goleiro poderia ter deixado a bola passar, mas eu acho que se ele deixasse a bola passar, ia pro gol. A bola ia ser gol. E são lances do jogo, né? São lances que acontecem. E o Inter conseguiu um grande resultado. O Inter conseguiu um resultado assim pela bola que o Inter jogou e pelo time que o Inter enfrentou fora de casa ainda na Libertadores. Foi um grande resultado. Já pro Bahia foi um péssimo resultado, pois obviamente enfrentou um grande time também, que era muito difícil, né? O nosso Colorado, nosso time do Inter é muito forte. Empatou em casa, né? Saiu ganhando, empatou em casa, tomou um empate no final do jogo. Sendo que todo mundo sabe, né? Libertadores tu precisa ganhar todos os jogos em casa para poder, daqui a pouco mais, pescar um pontinho fora ali, um pontinho fora aqui e se classificar para a próxima fase. E já eles agora vão ter que buscar pelo menos uma vitória fora de casa ou duas vitórias fora de casa contra algum time, pois senão fica tudo muito difícil, né? Já o Inter, ganhando os jogos em casa, o Inter consegue se classificar aí, talvez, provavelmente com 10 pontos. Eu acho que já consiga se classificar, pois é um grupo muito difícil, muitos times vão perder pontos, né? E só que o Inter tem que ganhar os pontos também dentro de casa, né? Não dá pra saber, o Bahia também vai ter que vir jogar aqui. E perdeu a oportunidade de ganhar da gente lá. Mas mesmo assim, eu acho que os dois se classificam. Acho que os dois são os melhores times. Acho que os dois têm muita qualidade técnica e tática para poder passar de fase. E tem grande chance dos dois passarem, por mais que o Atlético Nacional tenha tocado 3-0 no Nacional. Mas também a gente vai fazer o teste agora, né? Os times que enfrentarem o Nacional a gente vai ver, daqui a pouco mais o Inter toca 5-0 e o Bahia toca 6-0 no Nacional do Uruguai. E só vai mostrar que o Atlético Nacional tocou uma goleada num time fraco. E depois a gente pode ir lá e tentar tirar uns pontos também do Atlético Nacional, só que é na Colômbia, né? O problema é que tem altitude. Mas enfim, falando sobre o jogo de ontem, né? O Bahia teve muitas chances, né? Mas não chutou tantas bolas a gol assim também. A gol mesmo no gol. Foram 8 chutes a gol do Bahia contra 5 do Inter, né? Chutes a gol. E eles tiveram muito mais posse de bola. O Inter jogou um pouquinho mais atrás ali, foi um pouco mais estratégico. O problema do Roger foi a escalação inicial, né? Porra, o Vitinho também foi muito mal. O Wesley também, acho que o Carboneiro merecia jogar, pois estava melhor. O Bruno Henrique, eu acho que não deveria ter iniciado o jogo, deveria ter sido o Thiago Maia. Acho que o Bruno Henrique também já tá jogando muitos jogos em sequência, já tá cansado.
e acho que deveria ter jogado o Thiago Maia. Acho que o Roger precisa corrigir algumas coisas também e parar um pouco com o bruxismo. Por exemplo, ontem colocou Rogel e Ronaldo. Os dois não têm condições alguma de jogar no Inter. Os dois não têm condição nenhuma de atuar pelo Inter. Os dois são muito fracos. E o Inter vai ter que talvez contratar jogadores para essas posições, pois talvez não tenha. Tem ali o Thiago Maia e tem também o Diego Rosa, então talvez devessem já começar a colocar o Diego Rosa para jogar, pois a gente precisa de jogadores aí para essa função e a gente não pode aguentar o Ronaldo mais. E com isso o Bahia aproveitou uma jogada ali nas costas do Rogel e do Ronaldo e fez o gol, né, com o Jean Lucas, né, que é grande jogador. Inclusive o time do Bahia é muito bom também. Não é só porque o Inter jogou mal. Não, o Bahia também jogou bem. O Bahia fez com que o Inter jogasse mal também. É um grande time, é um time que vai longe nessa Libertadores. É um time que, por exemplo, o Inter daqui a pouco mais eliminado. Vou torcer pro Bahia ganhar. Torcer pro Bahia ganhar. Time do Nordeste, time do Sul, esses times assim que não são do eixo, cara, eu vou torcer sempre pra esses times ganhar. Pois são times que, tem que correr dobrado pra pegar os times do centro do país, que não tem apoio da Globo, que não tem apoio de nada. Então vou torcer pra eles ganhar. Inclusive vou torcer pra eles passar de fase também. Não vou torcer pra Nacional, pra Atlético Nacional, nem nada. Torcer pro Bahia passar, Inter e Bahia, times do Brasil. E fizeram um grande jogo, o resultado pra eles foi péssimo, mas mesmo assim eles têm a oportunidade de ir fora de casa buscar o resultado, né? E pra nós, o Inter também, a gente tem que começar a pensar em algumas coisas também. Além da escalação errada, as mexidas erradas do Roger ontem. Ontem eu acho que ele foi muito mal. Por mais que o resultado tenha sido espetacular, foi muito bom pelo jogo, pelo adversário e também pelo que é a Libertadores, né? O time do Inter mesmo assim foi muito mal. Nos últimos 3 jogos o time do Inter tem 3 empates, né? Empatou com o Grêmio em casa, um jogo obviamente que deu o título. Empatou com o Flamengo fora e empatou com o Bahia fora. Claro, se a gente for ver no contexto geral, resultados espetaculares. Espetaculares mesmo. Espetaculares. Resultado, top. E obviamente que o que a gente tem que cobrar é resultado, né? No final das contas, o que dá certo é resultado. Só que o desempenho do Inter foi fraco. Foi fraco. A gente esperava talvez muito mais no Grenal. Esperava um pouco mais no Grenal, mas tudo bem. Ganhamos o título, que era o mais importante. No contra o Flamengo, tudo bem, né? O time do Flamengo é o time mais forte da América do Sul, talvez da América inteira. É um time que tem uma qualidade absurda. Tava com alguns reservas, mas beleza, o time do Inter foi lá e conseguiu fazer frente, principalmente no início do jogo. Depois, né, foi dominado, eles tiveram muitas chances de gol e mesmo assim o Inter não cedeu. E também agora contra o Bahia, né? Na Bahia, a gente sabe, torcida, calor, o time deles é extremamente forte, tem grandes jogadores, Everton Ribeiro, Jean Lucas, que a gente queria no Inter e foi pra lá. Tem o Caule, tem vários outros jogadores que são muito bons, o Luciano Juba, muito bom jogador. Então, claro, 3 jogos em sequência, assim, extremamente difíceis e tensos, né? Jogos que eram finais, assim, para todos os times. Era a final de Gauchão, era um jogo importante pro Flamengo, começar ganhando o Campeonato Brasileiro dentro de casa contra o Inter. Não digo que é uma final, mas é um jogo importante. E também o jogo contra o Bahia, né? Primeira estreia do Bahia, né? Depois de mais de 30 anos na Libertadores, a volta do Bahia para Libertadores. Então era muito importante a vitória desses times aí. E o Inter mesmo assim não cedeu. O Inter continua invicto no ano. Perdeu só a primeira partida do ano, que foi um amistoso, né? Então não conta contra a seleção do México. E agora continua invicto, né? Se não me engano, são 14 jogos invictos, 9 vitórias e 5 empates. E tá tudo certo, né? Desses 5 empates, 3 foram nos últimos 3 jogos. Só que agora o Inter precisa voltar a ter desempenho e precisa voltar também a vencer os jogos, né? Tu viu o importante contra o Cruzeiro agora no domingo, ou sábado, esqueci agora. E o Inter precisa voltar a desempenhar também, precisa voltar a vencer, até pra ganhar uma moral, né? Pra não ficar só naquela coisa de empate, 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 tomar pressão, pressão, pressão. E daqui a pouco mais começar a se desajustar, pressão de torcida, pressão de imprensa, pressão de nada disso. Então precisa voltar pro eixo. E tem condições de fazer isso, né? O Inter faz bons jogos, o Inter tem bom desempenho, o Inter tem um padrão tático interessante que todo mundo gosta de ver. O Inter está sendo elogiado no centro do Brasil. Inclusive o Roger foi citado também para tentar ver se poderia assumir
a seleção brasileira, o próprio Alan Patrick sempre sendo citado para jogar na seleção brasileira. Então, mas mesmo assim a gente precisa de um pouquinho mais de desempenho do time do Inter. O Inter precisa voltar a ter um desempenho melhor, pois esse desempenho atual não tá agradando muito e, né, querendo ou não, a gente não venceu nenhum desses 3 jogos, obviamente, um em casa e 3 fora. E 2 fora. Mas o Inter precisa ter um desempenho um pouquinho melhor, né? Precisa melhorar um pouquinho mais o desempenho, o Inter precisa atacar mais, o Inter precisa mostrar também sua força. E não só ficar defendendo, ficar em linha média. O Inter precisa mostrar também que, pô, tá jogando pra propor jogo, pra vencer jogos. Por mais que a estratégia de momento esteja dando certo, o Inter precisa de talvez um pouco mais aí pra que a gente possa também dar uma tranquilizada mais na torcida, né? Porque tem muita gente que já tá achando que o Inter tá perdendo desempenho. E a gente não pode deixar a peteca cair, né? A gente tem que continuar batendo também pra não começar a apanhar, né? Já que a gente tem tantas vitórias em sequência, daqui a pouco mais começar a ter derrotas também em sequência, daí não pode acontecer. Então é isso, né, pessoal? Resultado muito bom de uma partida dentro de um contexto de uma partida entre aspas ruim do Inter. E agora a gente vai seguir na Libertadores, né? Ainda a gente tem, acho, mais 2 jogos em casa agora pela Libertadores, contra Atlético Nacional e Nacional. Depois a gente volta a pegar esses mesmos times fora de casa e pegamos, se não me engano, o Bahia na última rodada dentro do Beira-Rio. O que, né? Espero que até lá a gente já esteja classificado, a gente já esteja numa situação tranquila. Até para poder daqui a pouco mais ficar entre Nacional, ficar entre Atlético Nacional e Bahia, o Inter até pode dar uma ajuda para eles também. Então, a gente, né, volta a jogar agora contra o Cruzeiro. Espero que a gente tenha um desempenho melhor. O time do Inter é um dos melhores times do Brasil. Precisamos de contratações, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem, né, nada de errado no Inter de momento. Tem alguns ajustes para fazer, alguns jogadores que precisam ir embora e alguns jogadores que precisam vir para que a gente complemente mais e para que a gente tenha um desempenho e tenha um time ainda melhor. Então é esse meu vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Ative o sininho, se inscreve no meu canal, que isso ajuda muito aqui no crescimento. Até mais.